E aí você tá pensando em fazer um sabonete. Você viu assim uma barra incrível, falou: "Será que eu consigo fazer?" E aí eu te respondo: "Consegue". E eu posso te ensinar. Com esses mais de 26 anos de experiência, eu vou falar pra você como fazer uma barra de sabonetes do zero, mas sabe o que eu amo? Falar pra você já começar a fazer algo muito incrível. Que tal uma barra esfoliante com uma cremosidade assim que as pessoas falam, meu Deus! E você poder falar, eu que fiz. A ideia dos sabonetes glicerinados e você poder adicionar extratos, esfoliantes, essência de qualidade numa base hipoalergênica é incrível e eu posso te mostrar que é bem facinho. E aí eu te pergunto, quer realmente aprender? Quer de verdade? Quer arrasar? Então vem comigo. E se você falou sim e tá aqui exatamente pra você aprender, então eu te ensino porque eu amo. Saboria pra mim é o meu xodó. E o melhor, a gente já faz até dormindo. Uma vez minha mãe falou pra mim que: "Filho, você acordou e você estava falando: 'Não, não, põe extrato, não põe óleo, põe extrato'". A gente faz isso até dormindo mesmo, gente. E quando você entende a função de cada matéria-prima, aí ó, um mar se abre, o mundo fica muito perfeito. Cada produto aqui tem a sua função e você pode escolher base transparente, a base branca, uma base mais dura, a transparente. Eu gosto do sabonete que a pessoa usa e fala até a textura é diferente de tão hidratante que é. E quando a gente fala de base, que é o que vocês vão conhecer, hoje a gente vai utilizar a base glicerinada branca, tá? Essa é uma base que foi a minha grande busca desde o começo ter uma base de qualidade. E aí eu busquei lá na Espanha, que foi a primeira que eu conheci diferente, depois Holanda tem uma muito boa, depois eu conheci as da gringa, do Japão, e aí eu falei, meu, se no Brasil a gente tem tantos óleos maravilhosos, se a gente tem aqui uma pessoa querendo buscar algo que realmente seja diferente, menos cheiro, menos espuma e que realmente hidrate, hipoalergênica, tudo isso para entregar, que foi o grande diferencial, para o mercado artesanal. Então, quando as pessoas falam, mas como foi que você começou? Eu não tinha fogo, sabe? Fogo no assento? Você tinha fogo, formiga no assento. Que a ideia é assim, ó, putz, mas podia ser mais cheiroso, né? Podia ser mais hidratante. Sabe esse cheiro de base? Podia não ter. Então eu não me contentava com o que tinha ali exposto e a venda para o mercado artesanal. E eu comecei a buscar um corante que realmente deixasse muito colorido. Uma fragrância que, comparado às lojas de shopping, é o que eu imaginava que poderia ser incrível, que às vezes eu nem sabia se existia, mas falava, uma empresa enorme vai ter um perfume maravilhoso, vai ter não sei o que. Eu ficava sonhando com isso e eu fui atrás. E para hidratar, o que pode ter? Extratos, manteiga vegetal. Putz, eu já vi uma vez a L'Occitane isso. Óleos vegetais. Comecei a entender e aí comecei a agregar. Agregar para a gente realmente ter um produto de qualidade. E o que eu preciso colocar? Obrigatoriamente só a base. Porque a base já é um sabonete neutro. Pronto. Melting pot, que você pica, coloca na panela, como você vai ver agora, e aí ela fica líquida. Você adiciona as propriedades que você desejar dentro. Mas eu vou fazer o seguinte: enquanto eu cortar aqui e falar com você, eu vou colocar do lado uma tabela que vai ser a sua mãe, que eu falo que a tabela mãe é a tabela de mínimo e máximo para 1 kg de base glicerinada. Então, ó, vou começar a cortar aqui, então, com uma faca. A nossa base, ela vem nessa caixinha, tá? Que é uma caixa que a gente fala que é uma caixa desejável, não é descartável. A gente já comprou e coloca uma caixa mais forte para vocês, exatamente para vocês usarem para pré-produção, usarem aí na produção de vocês e na casa de vocês, tá? Então, eu posso tirar para cortar aqui na bancada ou vou contar como eu faço, que é melhor eu falar real. Eu venho aqui, ó, com uma faca já sem ponta e sem corte. E vou, tá? E de ponta a ponta. Não precisa cortar muito pequeno. E aqui do lado, ó, como eu prometi para vocês, eu vou colocar a tabela de mínimo e máximo. Para 1 kg de base glicerinada, vocês vão ver o que vocês querem colocar. Então depois vocês tiram um print dessa página, ou tiram a foto aí do YouTube, alguma coisa, não sei o que vocês têm que fazer. Mas, vamos colocar na descrição do vídeo, vai. É só pra gente ser bem bonzinho com vocês. Mas tem também a nossa receita de bolso, que é o encarte que tem na nossa loja virtual, com tudo que você precisa aprender para fazer um sabonete. Custa R$ 2,99 e é uma filipeta de produção que a gente usa muito. Então tá aqui, ó. Não precisa ser retinho, mas o importante é que você corte ela, como vocês vão ver agora, tá? Não precisa ser menor do que isso. Algumas pessoas falam, eu já ouvi uma pessoa falar, não, tem que ralar, que aí facilita. Gente, derrete de 10 a 12 minutos 1 kg e você vai fazer assim, ó, para simplificar. Panela esmaltada. Posso fazer na panela de inox?
Pode, poderia, não vou falar que não, mas ela esquenta muito rápido e pode queimar e esfria muito rápido. E o diferencial dessa panela esmaltada, sabe o que é? É que ela, além dela ir aquecendo gradativamente, direitinho, perfeito, eu amo esse bichinho aqui, ela também mantém a temperatura por bastante tempo, porque ela é esmalte, ferro e esmalte. Não faço na de vidro, porque a de vidro esquenta muito e gruda, tá bom? Não faço em teflon ou alumínio, porque é proibido para cosméticos, ela solta aí produtos que não podem, tá? E, de resto, depois que eu coloquei tudo aqui, eu vou pro próximo passo, que é derreter. Gente, esquece banho-maria. Banho-maria tá errado, leva vapor para dentro da base. Além também de o derretimento ficar numa temperatura que vai, não vai, vai, não vai. Isso é muito ruim. É bem antigo isso, e isso é para cozinha, tá? Um outro ponto. Como que eu vou derreter então? Eu posso derreter no fogão direto de casa? Não, porque aí a chama vai bater no fundo da sua panela e vai queimar naquela parte. Mas eu não tenho, pode fazer uma vezinha ou outra, mas eu quero que você saia, tá? Da cozinha. Pode fazer na lavanderia, pode fazer na sala, mas cozinha não, para não misturar comida com cosmético. Um outro ponto que eu vejo demais, principalmente na gringa. Ai, micro-ondas. Gente, eu não sou a favor de você fazer uma coisa que é bonito na hora que faz, e aí depois que ele fica pronto, você olha e fala, que lindo, passou uma semana, 2 semanas, o treco começa a suar, começa a ficar fosco. O micro-ondas, ele desidrata tudo que você coloca dentro. Se você colocar essa base lá dentro, ela vai derreter rapidão, mas ela vai ficar seca. E isso não é legal. Mantenha a qualidade disso, derretendo. No fogão elétrico, tá aqui, ó. Dá pra vocês verem por aí. Fogãozinho elétrico, a resistência ou chapa. Pode ser o fogão de indução, não tem problema. Coloca aqui. Esse aqui é chique, ele tem termostato, mas não adianta você deixar no 2, porque não vai chegar na temperatura ideal. Você vai colocar lá no 4, entre 4 e 5. Por que não 5? Porque pode ser que a energia da sua casa suba muito e fique muito quente. E aí pode ser que queime. Tá? Difícil, mas pode acontecer. Tá aqui, ó, pano úmido com água, pra gente deixar a base limpinha. Então esse pano é um paninho alvejado que a gente mantém ele aqui do lado. E se você precisar também, a gente tem um álcool para as mãos. Algumas pessoas falam, Peter, você não usaria luva? Pra mim, tira o tato. Então eu prefiro estar com mãos e unhas limpinhas e trabalhar dessa forma, tá bom? Feito, vou por aqui pra ele derreter. Derreteu. Sem mexer, ponto muito importante. Confere se está tudo derretidinho, como a gente já tem aqui uma derretida, vou até pegar uma espátula, derretida e já baixou a temperatura, ó. A gente está aqui falando de uma base que já tem uns 10 minutos que foi derretida. Quando eu abro, tem uma leve natinha, não tem problema. Quando você colocar as propriedades, essa natinha vai, ó, sumir todinha, tá? Posso usar a base, como a gente usa lá na produção, para colocar a colher. Deixa ela paradinha aqui. Agora, vamos à parte 2. O que eu vou fazer? Eu poderia até pegar uma jarrinha. Pega uma jarrinha, vou mostrar uma coisa legal pra vocês, que ajuda bastante a vida de vocês. Se vocês tiverem uma jarrinha, vocês podem, enquanto tá derretendo, vocês irem colocando todas as propriedades que vocês vão utilizar dentro da jarrinha. Guarda tudo conferido agora depois que ela derreter, baixar um pouquinho a temperatura. Ela já derrete a uns 55, 57 graus, então a temperatura já é baixa ao derreter. Quando ela estiver perto de 50, você já pode colocar as propriedades, tá? Obrigado, Laninha. Essa aqui, ó, adoro essa jarrinha, gente. Baratinha, fácil de vocês encontrarem. Tem na nossa loja virtual também. O basicão tem tudo lá pra vocês. Pra começar, eu vou colocar a essência. E aqui eu vou colocar, olha só, 50 ml da essência de aveia, que eu amo. E 20, vai, de banana. 70 para 1 quilo. Uma média, né, entre 50 e 100. Tá ali, 65, 70. Vou colocar pro lado, que eu acho bem interessante vocês irem tirando da bancada ou mudando de posição o que vocês já mediram. Pra vocês, no começo, não esquecerem. O que eu já coloquei? Aqui não. Tem dia que a gente tá meio doido, né? A gente faz isso. Ok? Em seguida, coloquei essência. Eu gosto de colocar em seguida o lauril. Por que o lauril? Porque assim, aqui já tá sujo de essência, que ela é mais oleosa, correto? Quando eu coloco o lauril, vocês vão perceber. Vou colocar 100 ml de lauril. Quero um banho bem delicioso. Esse é o lauril heterosulfato de sódio, um lauril para cosmético, 27%, e é diferente daquele lauril fininho que vocês veem, tá? Olha aqui quando eu coloco ele depois da essência. A essência não deixa ele melar todo e fica mais fácil da gente limpar o becker. E depois eu vou colocar extrato glicerinado de aveia, as propriedades da aveia. Vou colocar aveia como esfoliante,
mas ela não garante propriedade, porque isso aqui é um sumo, um extrato da aveia. Então eu vou colocar aqui 4% da quantidade da base, 40 ml de aveia. Pode colocar mais, pode colocar 50, vai, o mínimo 50. É que esse mínimo é rico, mas pode colocar até 15%, gente. Ok? Tá aí. Feito. Extrato, então, o packer já pode ir para lá. Isso aqui não precisa misturar, se vocês não quiserem. A gente pode deixar para misturar dentro da panela. Até aqui tudo bem? Ó, vem aqui. Tararam. Tá aqui, ó, derretida, uma temperatura mais baixa. Vou vir aqui e colocar todas essas propriedades. E neste caso, que é o sabonete de banana com aveia, que vocês vão ver que a gente vai fazer ele esfoliante, eu vou mostrar para vocês como fazer um sabonete, como eu prometi, de qualidade. Aqui a gente tem uma base hipoalergênica, rica em glicerina destilada e óleo de coco e óleos, tá bom? Nós temos aqui também uma essência deliciosa, o perfume aqui tá maravilhoso. Posso colocar só banana, Peter? Pode, mas banana é fotossensível. Para você entender o que é fotossensibilidade, essências muito doces vão na sua composição derivadas da baunilha, da vanila. E aí, essa baunilha em contato com a luz sai do branco, às vezes pro marrom. E a banana é fotossensível, a fotossensibilidade dela é média. Ela vai ficar nessa cor assim, ó, que eu chamo de craft, tá? Então ela não chega a chocolate, mas ela fica numa cor mediana. Mas eu não acho ruim. Mas pra gente diminuir isso, eu fiz um blend aqui, colocando aveia e banana. Como a banana, a essência da banana, ela é forte, não se preocupe, porque vai cheirar banana isso. Só que não vai escurecer tanto, vai ficar cremezinho, tá? Fica bem lindo. Misturei bem, um ponto muito legal. Tô começando, Peter, quero bastante dica, muitas dicas, muitas. Tá começando? Mistura bem. Por que mistura bem? Porque quando você mistura, gente, tá? Quando você mistura de verdade, ele fica mais homogêneo e mais firme, ok? Tá aí. Tô tentando organizar aí pra mostrar pra vocês tudo bem organizadinho. Agora, vou vir aqui, tiro esse potinho que eu não vou usar mais. Olha quem entra em ação. Uma bacia. Mas calma. Pra gente concluir agora... Ah, faz um favor pra mim, Lana, pegar a forma. Eu esqueci lá, a forma com ela forradinha, pra mostrar pra eles. Você pode misturar isso, como vocês estão vendo aqui. Pegar isso daqui e jogar. Mistura bem. Joga numa forma, formas menores, forma de massageador. E está pronto. Espere endurecer e está pronto. Tá? Acabou. Sabonete com extrato de aveia, uma espuma deliciosa, uma essência maravilhosa e uma base que vocês vão ver que é super rica em óleos e super hidratante. Umectante para a pele. Perfeito? Feito isso, você já aprendeu a fazer o sabonete. Aquilo lá que eu te prometi já aprendeu. Agora eu vou falar para vocês sobre um sabonete esfoliante, que é um sabonete que ele vai ter sementes, às vezes papoula, às vezes semente de canola, que é a cousa, às vezes aveia, às vezes uma chia, tá? Parada por todas as partes. A semente de mostarda também já fiz. Aí aqui, ó, vou fazer o seguinte, eu vou jogar todo esse produto em uma bacia. Olha que tantão. Limpa bem. Daninha, leva esse pra mim. Pode me dar esse, que eu vou fazer uma pausa. Só porque eu deveria ter mostrado pra vocês antes. Posso fazer com uma caixinha de leite? Posso. Isso aqui é uma caixa que é uma forma de... Essa madeira é uma madeira de balsa, uma madeira que ela pode molhar, tá? Chama USB, parece aquele cabo USB. Então você vem aqui, ó, põe ela, não sei se é USB ou USB, mas é uma coisa assim. Você vai vir aqui, colocar o plástico com ruguinhas, é legal ruga, porque parece que fica com textura. Vem aqui com o elástico, uma liguinha, conhecido como elástico de dinheiro, e prendo as pontas, correto? Primeira observação, até vi uma aluna que eu até repostei o stories dela, quando ela tirou a forma, o sabonete tava uma bolsa, sabe, piscina de criança? Tava arredondado do lado. O que que aconteceu? Ela não certificou de que as pontas aqui estavam quadradinhas, tá bom? Facinho? Facinho. Fiz isso, deixa ele parado aqui. Eu vou jogar assim, deixa eu ver qual lado que eu jogo, pra vocês verem. Esse aqui. Volto pra cá, deixei ele posicionado no lugar plano, venho aqui agora e vou. Ó como tá a nossa base. Líquida, correto? Agora, eu vou mostrar para vocês o grande final. Fino assim, quando você jogar a aveia, ó, vou jogar aqui 1, 2, vou caprichar, mais do que tá ali. Ali tá com 3, aqui eu vou colocar 4. 3, 4. Vou colocar 4. Ó, 4,
colher de semente de aveia laminada, ó, pra vocês verem. Mostra aqui pra mim, Gino, ó. Laminada, é a lâmina inteira da aveia. Tá? É mais difícil de encontrar um pouquinho em casa de produtos naturais. E tem uma parte do nosso site, tem a parte, o que a gente usa. Eu coloquei isso lá porque algumas alunas começaram a reclamar que não encontravam essa. Agora sim, ó, mexe bem, tá bem misturado, mas aí entra uma coisa chamada agonia e ansiedade. O que você faz? Você joga isso aqui antes do tempo. O que acontece? A aveia vai parar tudo no fundo. O que quer dizer isso? Amostra grátis de aveia só no primeiro banho. Cai tudo no primeiro banho. Aí você fala, nossa, essa merda aqui tá sujando tudo. Calma, teve um erro. Para que essa aveia fique parada por todas as partes, nós vamos esperar esfriar ou às vezes dar uma batidinha para airar até ela começar a ficar num ponto bem delícia de mingau. Correto? Ok? Mas não quer dizer que a aveia que engrossou a base. Algumas pessoas já perguntaram isso. Não é. Se tivesse aqui, ó, qualquer outra semente, também ia acontecer isso. Quando ela começa a esfriar e baixar a temperatura, aumenta a viscosidade dela. Eu posso vir aqui e utilizar um fouet, que é um batedor de claras. Chique, o fouet. O fouet, ele dispersa o calor. Quando você tá com ela paradinha aqui, você sente um calor. Quando você começa a bater, você põe a mão em cima, muito mais calor, é muito legal. Porque você tá jogando o calor para fora da base. Ah, é para airar? Se eu bater bastante, vai airar. Mas a ideia não era airar. A ideia aqui é bater pra gente ter ela numa temperatura mais baixa. Isso leva alguns minutinhos. Não vou cortar esse vídeo, vou achar assunto suficiente para vocês verem o tempo, tá bom? Ele vai mudando a textura conforme ela vai esfriando. Aí um ponto legal, se você não tiver essa paciência ou ficar com medo dele engrossar aqui, ele vai ficar com a espuma toda em cima, mole, e embaixo mais duro com a aveia parada no fundo. Mas é rápido, tá, minha senhora? Ó. Você consegue... Ai, a sua... Deixa eu ver quem. Conseguem ver, Gino? Ó, tá bacia? Tá? Olha essa textura como já tá mudando. Olha isso. Olha aqui. Tá vendo? Mas a espuma ainda tá em cima, correto? Então eu vou esperar mais. Vai ficar no ponto de massa de bolo, assim, bem gostosa. Tá? Ó. Olha aqui. Olha que delícia. Vamos jogar essa espuma toda pra dentro, já está ficando. E agora, ó, olha como ele já tá bem cremosão. Ponto, chegou. Agora, Gino, você perdeu sua cena aí, porque eu não consigo. Vou tentar, tá? Jogar, ó, mistura bem. E agora, vou jogar aqui e aqui. Ó, olha essa textura. Só para nossa câmera conseguir pegar. Parou aqui, limpa a bacia, joga. E o que você pode fazer? Se você bater pouco, como eu bati, ele não vai ficar tão alto. Se você bater mais, ele fica mais bicudo, como esse outro que nós fizemos. Ó, olha que textura linda. Posso pegar isso aqui e posso jogar. Deixar ele mais retinho. Não respira, calma. Fui. Ninja agora, hein, pra virar. Tava fazendo a mão todo do lado contrário. Nem era essa mão que eu ia usar, gente. Ó, joga um pouquinho e lembra de bater. Pra ele grudar, tá? Ok, arrasamos. Pode respirar, tá pronto. Se você bater mais, olha o que acontece. Fica mais alto, tá bom? Aqui, tá vendo que a cor já tá um pouco mudada? Dá pra perceber? Que aqui tá um pouco mais acinzentado? Isso é a fotossensibilidade. Exigente, senhor, né? Ó, já tá, dá pra ver aqui, vai. Ó. Dá pra ver? Isso já é a fotossensibilidade, tá? Um pouquinho, mas é. Depois que ficar pronto, como que eu sei? Tá numa temperatura ambiente e ele já tá duro, tá bom? Mas aí você vai sentindo. Você vai tirar aqui, ó, o elástico. Venho agora aqui, seguro assim e vou levantar o bichinho. Olha, gente. Não é lindo, não é incrível? O mundo da saboria. Pode fazer de bergamota, pode fazer de canela, tá? Tem tantas essências deliciosas, de orquídea. Tem uma chamada Bem-Estar, que, nossa, se vocês conhecerem, vocês vão amar. Tem um cheirinho verde leve, eu falo que meio cheiro de água, de cachoeira. É uma delícia, uma delícia. Tá aqui, olha aí. Ah, e vocês sempre perguntam sobre essa base.
Tadã, comprei nessas compras internacionais. Base para corte de inox. Paguei tipo 50, 60 reais com o preço da importação. Tá? Não é caro. Mais barato que as de vidro que a gente compra aqui na 25. E aí? Arrasamos? Vamos ver se a gente arrasou mesmo. Vamos ver agora para conferir. Lembra que eu tirei sarro? Vai que o meu ficou. Se a veia foi parar toda lá no fundo. E a ideia é que ele fique com a veia por todas as partes. Mas vou dar uma outra dica que a gente gosta de ensinar de verdade, que aqui não é mais nada mais ou menos. Se eu baixar a faca aqui, às vezes algum grãozinho vai grudar aqui, vai descer assim, arranhando a frente. Então, se você passar ele meio que pela lateral, por baixo, ó, você vai conseguir cortar melhor. Não que não vá arrastar uns grãozinhos para baixo, que a gente viu que esse grão é grande. Mas olha, tadã, a veia por toda parte. Então, ó, essa, como é uma veia maior zona, a gente vai ter isso sim de arrastar. Mas você pode fazendo assim, ó, para tentar cortar as aveias. E olha cada corte delicioso. A gente tem um cortador de 2,5 centímetros. Mi, pega pra mim o cortador. É uma geringonça, mas não tira sarro. A gente viu aquelas chique, aquelas que baixa assim, ó. Mas o nosso a gente coloca dentro do gabarito e baixa a faca, tá bom? E dá super certo. Então você vem aqui, mais um. Esse cortador que a gente tem, ele tem já a medida de 2,5 centímetros. E aí você vai cortando, olha. Espera ele endurecer bem. Se você puder esperar de um dia pro outro, melhor. Porque o meu, ele tá meio morninho ainda, tá? Obrigado, Xaloquinha. Ó. Tadã! Nossa, aqui eu tenho uns 20 anos. A gente mandou o marceneiro fazer. O que você faz? Só pra vocês entenderem. Pega a barra, maravilhosa. Põe ela aqui, ó, até o final. Vem com a faca. Ó. Arrasou. Cada corte. Aí. E aí você tem a barra pra você ir cortando, que essa daqui dá 8 fatias ou 9. E a fatia com bastante aveia. Olha. Que delícia. Não é show? E aí? Fácil de você arrasar aí no mundo da saboria? E aí você pensou em qual perfume, qual tipo de barra? Uma de calêndula, uma de camomila? Quer entender um pouco mais? Você pode fazer uma busca nas redes sociais para vocês entenderem. No Pinterest tem um monte, tá? De fotos nossas lá no na nossa pasta, na nossa conta. E também você pode entrar no nosso site, tem a parte das fragrâncias. Quando você começa a olhar abacaxi, coco, tem muitas que já ativa a sua imaginação, tá bom? Agora eu quero saber uma coisa muito importante. Aulão, não foi aulão? Então eu vou te pedir like, pra gente saber se você gostou. Mas o melhor, se você tá pronto ou pronta pra fazer uma barra de sabonete sair na sua casa. Uma barra assim, ó, incrível. E uma dessa, depois que você acaba de fazer, você já pode usar, mas passou uma semana, ela fica mais firme. E ela vai macerando e curtindo. E ela vai ficando cada vez mais firme e dura um tempão o seu sabonete. Então eu quero que você viva essa experiência de fazer as suas barras de sabonete com altíssima qualidade, que é o mais importante. Que Deus te abençoe. E deixe seu like aqui para saber se você gostou. E se quiser deixar um comentário também, a gente gosta muito. Beijo!